Sabe aqueles momentos que você se vê desanimado, triste, abatido, cabisbaixo, que está perdendo uma batalha? Pois eu vou te falar que Deus te vê como um guerreiro valente que vai vencer essa batalha que você está passando. Quer saber como? Nós vamos estudar aqui no livro de Juízes, no capítulo 6. Muito prazer, eu sou o pastor Rafael Rodrigues. Se você já está aqui inscrito no canal, eu tenho certeza que você vai dar um like nesse vídeo, porque vai ser uma bênção para você. Agora, se você não é inscrito ainda, já se inscreve e ativa o sininho aqui para receber as notificações. Eu quero que você abra o livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 12. E eu vou te mostrar a história de um homem. Enquanto você está abrindo, eu já vou começando aqui, tá? Te explicar. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Está bem no início ali o livro de Juízes, tá bom? Do Velho Testamento. Então, eu vou te falar da história de um homem que ele se via pequeno, de uma tribo, de um grupo, familiar muito pobre, muito frágil, só que Deus via ele como um guerreiro valente, um gigante. Olha que experiência extraordinária. Versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha só o que aconteceu. O anjo do Senhor aparece para Gideão e fala para ele assim: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olha como Deus vê Gideão. Gideão está com o olho totalmente focado aonde? Nas lutas, dificuldades, nos problemas, e ainda questiona: se o Senhor realmente está com a gente, por que nós estamos passando por luta? Muitas vezes você olha para os problemas que você está passando e você fala isso: peraí, se Deus está com a minha casa, por que a gente está enfrentando isso? Se Deus está com a minha família, por que está tendo enfermidade? Por que está tendo doença? Por que a gente está passando por essa luta financeira? Por que está tudo tão parado? Por que a gente está passando por problema no casamento? Se Deus está conosco. E Deus está com uma perspectiva muito maior a seu respeito e você só está com o olho na circunstância. Então vamos lá. Versículo 14, a palavra do Senhor vai falar assim: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem, e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Deus está olhando para Gideão diferente do que Gideão se vê. Gideão olha para ele mesmo, para a casa dele, e vê problema. Deus olha para Gideão e vê um guerreiro valente. E aí Deus ainda fala assim: vai com essa força que você tem. Peraí, mas que força? Eu tenho alguma força? Que força é essa? Minha vida está toda destruída? A situação está totalmente difícil? E Deus está falando: vai com a tua força? Que força é essa? A força que Deus vê. A força que Deus está enxergando. Foi Deus que nos criou, sim ou não? Foi Deus que nos criou. Então, se Ele nos criou, Ele sabe muito bem a estrutura que nós temos. Aí a palavra do Senhor vai falar assim, versículo 15, tá? Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã, ou seja, a família, é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da minha família. Ele só se via como pequeno. Tudo para ele era pouco. O fato de Deus estar diante dele, olha só, o anjo do Senhor está diante dele. Deus está diante dele. E eu quero dizer para você: Deus está diante de você, dizendo para você: você não é pequeno. Vai nessa tua força. A luta que você tem passado na sua vida financeira, Deus te dá estratégia. A luta que você tem passado na família, Deus te dá unção de cura na sua família, de milagres, de restauração. Mas vai nessa força e para de olhar para a circunstância como se a circunstância fosse tão grande. Então vamos lá, versículo 16, a palavra do Senhor fala assim: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivessem lutando contra um só homem. A palavra do Senhor vai falar aqui que Deus vai dar estratégia para esse homem. Deus vai dar estratégia para Gideão, para que Gideão conquiste a vitória. Acontecido da seguinte forma: eles estavam sofrendo porque o exército inimigo vinha e roubava tudo o que eles tinham. Então eles plantavam, e à medida que eles plantavam, o exército inimigo vinha
e roubava tudo que eles tinham. Então ele se via como o roubado, o saqueado, o coitado, o pobre, né? Coitado. E Deus via ele com força. Então o que Deus faz? Primeiro lugar, eu estou contigo. Segundo lugar, tem força dentro de você. Terceiro lugar, só vai, eu te dou a direção, eu te aponto os caminhos, eu mudo a tua história, eu confundo os teus inimigos. Foi isso que Deus fez com Gideão. A forma como você se enxerga, a forma como você se vê, determina o rumo da tua vida. Se você olhar com seus olhos naturais, você paralisa, mas se você olhar com os olhos de Deus, aí é tudo muito diferente, completamente diferente. A palavra do Senhor em Juízes capítulo 6, ele vai explicar que Gideão, ele vai sair com os homens que ele consegue convencer ali para poder acompanhar ele. Mas ele tem muitos homens acompanhando, só que esses muitos homens ainda eram pouco diante do exército inimigo. Mas Deus fala, tira os covardes de perto de você, tira aqueles que não estão vivendo o mesmo propósito de perto de você, tira todos aqueles que vão trazer mais desânimo. E Gideão fica com apenas 300 homens para lutar contra o exército, mais de 120 mil homens. E Deus dá a vitória. Então a lição que fica para você é o seguinte: muitas vezes você está no meio de uma multidão. E aí, em meio a essa multidão, tem muitas vozes na sua cabeça, muitos conselhos na sua cabeça, e estão te desanimando ao invés de animar mais, ao invés de te levar para um novo nível. Essas vozes estão te paralisando. O que você tem que fazer? Busque quem realmente vai te dar a direção certa, apontar os caminhos certos, que é o Senhor. Se você está passando por esse momento, se você está passando por essa luta, eu quero que você escreva aqui nos comentários, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que de fato você está vivendo, para que eu ore por você. Você pode ter certeza que eu vou orar por você. Você vai escrever de que lugar que você está falando, qual é a luta que você está passando. É na vida financeira, familiar, espiritual? O que está acontecendo? A sua família está passando por problema? É a saúde? Então eu já quero orar agora, liberar uma palavra sobre a sua vida. Só que além de liberar essa palavra sobre a sua vida, eu quero que você escreva aqui nos comentários e eu vou orar especificamente por cada pessoa que comentar, cada nome, cada vida que estiver aqui comentando. Você pode ter certeza que o YouTube vai me notificar. Toda vez que alguém escreve um comentário, chega para mim. Então eu consigo ler e orar pela sua vida, tá bom? Então deixa eu falar, deixa eu liberar uma palavra de bênção para a sua vida, amém? Deus, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa que está nesse momento aqui comigo, nesse vídeo. Eu declaro uma unção, o milagre do Senhor, que se abram os olhos dessa pessoa, que caiam todas as escamas dos olhos e que ela se veja como o Senhor vê. Que veja como o Senhor vê, que vá nessa força, que consiga ter força para lutar. Eu declaro saúde aos enfermos, eu declaro restauração familiar às famílias que estão em desestrutura, eu declaro libertação aos cativos, eu declaro um novo tempo de fortalecimento, renovação da fé e ousadia em nome de Jesus. Não deixe de deixar o comentário aqui para eu poder orar por você. Envie essa palavra para todos aqueles que estão precisando dessa palavra de fortalecimento e de fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe.